Olá. Esta é a primeira das aulas da disciplina de circuitos de microondas, onde nós vamos estudar as linhas microstrip, ou as linhas microfita. Seu comportamento, como elas funcionam, a comparação delas com as linhas transversais eletromagnéticas, quais os problemas que tem em se utilizar microfitas. Essa é uma aula da disciplina de circuitos de microondas, do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, do curso de Engenharia Elétrica, e eu sou o professor Sérgio Severo. Então vamos lá, gente. Vejam bem. Uma linha microfita é basicamente uma placa de circuito impresso, no qual vocês fizeram uma trilha em cima. Uma placa face dupla, obviamente. Então, vamos ver essa placa aqui. Nós temos um plano condutor nessa placa. Vou desenhar ele com uma certa espessura aqui, porque ele não é zero. E sobre esse plano condutor, a gente tem uma fita metálica que foi impressa ou decapada, foi colada e decapada também, eventualmente, ou foi usinada também, pode ser, sobre um substrato, um dielétrico, que possui uma permissividade relativa. Vamos apagar aqui assim. Melhor desenho. E, de preferência, baixas perdas. Ora, então o nosso dielétrico tem uma permissividade εr. A nossa fita tem uma largura, que nós vamos convencionar chamar de W, uma espessura T e o substrato possui uma espessura D. Se a gente tirasse esse substrato, deixasse essa nossa fita flutuando no ar, nós faríamos duas coisas. Primeiro, o nosso meio ficaria homogêneo. Então, se a gente tivesse só a fita aqui assim, e o substrato, o plano terra, nosso meio agora tem uma permissividade epsilon zero. Ele é um meio homogêneo e a permissividade é do vácuo. A gente sabe, então, que nessa trilha aqui se propaga uma onda eletromagnética cuja velocidade de propagação é igual à velocidade da luz. E mais, o meio é homogêneo. Assim, o comprimento de onda dela, lambda, vai ser igual a C sobre F, a frequência da onda que está se propagando, e nós vamos chamar esse comprimento de onda de lambda zero. Deixa eu pegar outra caneta preta aqui. Lambda zero, então, é o nosso comprimento de onda no vácuo. Também a gente chama o número de onda beta, que é 2π sobre lambda zero, e se ele for no vácuo, então ele é chamado de beta zero. Da mesma forma, se εr não for igual a 1, mais εr
ainda assim for homogêneo, tá? Nós vamos ter também uma onda que se propaga com um comprimento de onda lambda. Então, aqui é no vácuo. Aqui a gente tem um meio homogêneo. Ou seja, a nossa microstrip está coberta com um dielétrico que é igual ao dielétrico do substrato. Se ela tiver assim, a velocidade de propagação agora não vai ser a velocidade de propagação da luz, porque ela tem que atravessar um meio mais denso. E a velocidade de propagação, então, vai ser igual, ou melhor, vou botar a velocidade de propagação aqui, vai ser igual à velocidade de propagação no vácuo, C sobre, que é a velocidade da luz, a raiz de epsilon r. Também, o comprimento de onda, que nós vamos chamar de lambda g, por convenção em relação ao comprimento de onda da onda guiada, tá? Ainda que seja guiada por uma linha de transmissão normal, tá? Vai ser igual a lambda zero, comprimento de onda no vácuo, sobre a raiz de epsilon r. Ora, isso, gente, tá? Bom, beta também, né? Beta vai ser igual a beta zero, tá? Sobre a raiz de epsilon r. Ou não? Vamos fazer as contas aqui que eu já fiquei desconfiado. Eu me enganei aqui. Vamos ver. Beta é 2π sobre lambda zero. Na verdade, beta é 2π agora sobre lambda g. Mais lambda g é lambda zero sobre lambda zero sobre raiz de epsilon r. Então, eu errei no copiar ali, provavelmente, porque beta da nossa linha vai ser igual a raiz de epsilon r sobre lambda zero vezes 2π. Tá? Mais 2π sobre lambda zero é beta zero. Então, o beta vai ser igual a beta zero, número de onda no vácuo, vezes a raiz de epsilon r. Certo? Então, isto aqui, o professor aqui errou no copiar a equação. Tá? Então, beta é beta zero vezes a raiz de epsilon r. Quem é beta no meio homogêneo. Quem é lambda, lambda guiado no meio homogêneo, mas com permissividade epsilon r diferente de epsilon zero. Essas duas, essa aqui a gente ainda sabe a velocidade de propagação, essa aqui a velocidade de propagação depende da permissividade, tá? Essas duas têm uma característica em comum, que são ondas transversais eletromagnéticas. Elas não têm campo elétrico na direção de propagação. Tá? Mas olha só, gente, prestem atenção. Eu estou dizendo então para vocês que se eu estou dentro desse meio aqui, eu tenho uma velocidade de propagação, tá? Que é a velocidade de propagação dividida pela raiz de epsilon r, a velocidade da luz dividida. Mas aqui eu estou no vácuo e a velocidade de propagação é igual à velocidade da luz. Então, a velocidade de propagação, se a minha linha está desenhada assim de lado, tá? A velocidade de propagação aqui, e por sua vez o comprimento de onda, tá? É maior que o comprimento de onda dentro do substrato. O único jeito disso funcionar é se vocês tiverem, na hora que vocês desenharem a distribuição de campos disso aqui, essa onda anda mais rápido do que essa, vocês acabam fatalmente tendo campos na direção de propagação, E e H. Ou seja, a nossa onda que se propaga nessa linha chamada de microstrip, ela não é TM.
Se a gente fizer algumas coisas do tipo permissividade alta no substrato, distância pequena em D, ou seja, uma placa muito próxima da outra, tá? Ou largura de placa de trilha grande, ou seja, isso aqui se transforma mais parecido com um capacitor de placas paralelas. O que a gente vai estar fazendo, ou seja, se eu aproximo essa distância aqui entre o nosso condutor aqui e isso aqui, se eu aumento a permissividade εr, ou se eu aumento a largura, o que eu estou fazendo é trazendo a quantidade de campo que está sendo propagado para dentro do nosso substrato. Quanto mais eu fizer isso, tá, mais parecido com uma onda TM vai ser. No infinito, por exemplo, se a trilha fosse infinitamente larga, a gente teria uma propagação em dois planos metálicos paralelos, que vocês sabem que propagam uma onda transversal eletromagnética. Tá? Aqui, no caso, ela não é transversal eletromagnética, mas isso aqui, se não for tão diferente, né, outra coisa que se pode fazer é botar um substrato de permissividade baixa, que faz com que ele não seja muito diferente do vácuo. Tá? Então, isso aqui é uma onda chamada quasi-TM. Tá? Quase é com I mesmo. Então, esta onda quasi-TM é a onda que nós vamos considerar que está se propagando nas nossas placas de circuito impresso que a gente fez para serem linhas microstrip. Tá? A gente construiu elas para serem linhas microstrip com a adequada velocidade de propagação, comprimento de onda. Tá? É muito importante isso, porque o que está se tratando, e a gente não pode esquecer nunca o contexto todo da disciplina, o que nós estamos tratando é de construir linhas de transmissão que não só interconectam os nossos elementos de circuitos, tá? Os nossos dispositivos de microondas de um ponto a outro, mas linhas de transmissão que elas próprias são elementos de circuitos. Nós vamos construir linhas de transmissão que vão ter impedâncias específicas e comprimentos específicos. Por exemplo, um transformador de quarto de onda, por exemplo, né, uma impedância elevada para fazer um casamento, ou baixa para fazer um casamento de impedância séria. Tá? Então, essas linhas são sintetizadas, tá? E de uma forma relativamente fácil nas microstrips, tá? São sintetizadas para que a gente consiga o que se quer. Claro que quanto mais perto de transversal eletromagnética elas forem, melhor elas vão se comportar para nós. Porque aí os comprimentos, não vai haver grande diferença em frequência, não vai haver, quando a gente estiver propagando um sinal que tem uma banda larga, nós não vamos ter problemas de dispersão e etc. Tá? Então, infelizmente, não são homogêneas, mas ainda assim a gente são quase TEM. Esse fato de não serem homogêneas, tá? Nos obriga a inventar uma permissividade, que é uma permissividade que equivale à mistura da permissividade do dielétrico e a do vácuo. Porque, afinal de contas, se aqui tem um comprimento de onda, aqui tem outro, tá? Nós vamos ter que ter um comprimento de onda mais ou menos que feche, pelo menos em distâncias não muito longas, né? Que não dê muito problema, que não atrase muito uma onda em relação à outra, que seja utilizável para a nossa linha. Para que nós possamos trabalhar com essa linha, cuja permissividade não é nem a permissividade εr do substrato da linha e nem a permissividade do vácuo, cuja velocidade de propagação não é diferente da no vácuo e diferente dentro do dielétrico, nós vamos criar um conceito chamado permissividade efetiva.
Aqui é a permissividade que equivale a um conjunto dessas duas. Então, isso aqui se chama permissividade dielétrica efetiva. A permissividade dielétrica efetiva, obviamente, não vai ser maior que a permissividade do substrato. E também não vai ser menor que a permissividade do vácuo. Então, ela está, que nós vamos chamar essa permissividade de epsilon efetivo, tá? É maior do que 1 e é menor do que epsilon R. Tá? Encontra-se nesse intervalo. Tá? Usando a permissividade dielétrica efetiva, tá? A velocidade de propagação, ainda que seja diferente nos dois meios, vai ser aproximadamente a velocidade da luz sobre a raiz de epsilon efetivo. O número de onda vai ser igual ao número de onda vezes a raiz de epsilon efetivo. E o comprimento de onda no guia, onda guiada, vai ser lambda zero, o comprimento de onda no vácuo, tá? Aqui o número de onda no vácuo, não, sobre a raiz de epsilon efetivo. É importante notar aqui, gente, o seguinte. Naquele nosso meio homogêneo, tá? A gente tinha uma situação tal que a distribuição dos campos elétricos era afetada apenas, ou melhor, a capacitância da nossa linha, no meio homogêneo, é afetada apenas pelo dielétrico, se vocês mantiverem uma mesma geometria, um mesmo desenho, distâncias W e D, né, de placas. Se vocês trocarem o dielétrico, vocês afetam a capacitância, mas não afetam a indutância. Isso permite que a gente, conhecendo a capacitância de uma linha, por exemplo, no vácuo, né, se saiba a capacitância dela com o dielétrico e se conheça as outras características, a velocidade de propagação nessa linha, que depende só, na verdade, do dielétrico epsilon R. Aqui tem um problema. Como isso aqui é um meio não homogêneo, tá? Se vocês alterarem a permissividade efetiva, tá? Ou melhor, se vocês alterarem a permissividade do dielétrico, a permissividade efetiva não vai ser, vai ser afetada dependendo também do desenho, ou seja, da distância entre as placas, da largura delas, diferente de uma linha homogênea. Tá? E isso é bastante importante, tá? E vai aparecer agora, porque agora a gente precisa de uma equação que normalmente é empírica para se conseguir calcular, afinal de contas, qual o valor dessa permissividade efetiva. Existem várias equações, tá? Algumas são mais precisas, outras menos precisas. Uma bem simplificada que desconsidera o tamanho a espessura da fita, tá? Ela dá epsilon efetivo como sendo epsilon R, a permissividade do dielétrico, mais 1 sobre 2, mais epsilon R menos 1 sobre 2, multiplicado por 1 sobre a raiz quadrada de 1 mais 12 vezes a distância, a espessura do substrato, distância entre as duas fitas, sobre a largura da fita superior. Notem que aqui não aparece T. Tá? Agora a gente pode calcular a velocidade de propagação com essa. Mas notem que essa permissividade efetiva, gente, não muda só com a mudança da permissividade do substrato, mas também depende dos tamanhos que vocês têm
numa fita. Ou seja, a mudança do substrato vai modificar a permissividade efetiva dependendo da trilha que vocês construíram. Tá? Então, isso é muito importante vocês prestarem atenção. Tá? Pois bem, conhecendo a permissividade efetiva, a gente pode determinar não só esses parâmetros da linha, mas pode determinar um outro parâmetro muito importante, que é a impedância característica dessa linha. Bom, para quem não lembra, a impedância característica é aquela impedância que aparece quando a gente coloca um sinal numa linha de transmissão bota uma fonte aqui aterrada aqui, um sinal VS, uma resistência da fonte RS, e vocês têm uma linha que vai infinitamente para lá e não aparece onda refletida. A potência é toda entregue para a linha. É casada. Também a gente pode entender a impedância características, né, como o que acontece numa linha de transmissão quando o sinal está propagando uma onda viajante nela e vocês vão lá e colocam uma resistência no final e não volta nada. Se não volta nada é porque essa resistência tem a impedância característica da linha. Essa impedância é o número real para uma linha sem perdas. Tá? E a gente sabe que essa impedância era para nós lá no vácuo. Tá? Z0 era a raiz de L sobre C. O que significa que se vocês determinassem a indutância de uma linha e a capacitância de uma linha, vocês encontravam a impedância característica. Mas como assim determinar a indutância e a capacitância? Em que frequência? Exatamente, essa é a grande sacada, a grandíssima contribuição do nosso amigo Maxwell. Aqui, na verdade, Riverside vai explicar para nós, mas que, basicamente, L e C são medidos em DC, em corrente contínua. Tá? Vou botar aqui CC ainda. Quer dizer curto-circuito. Tá? Então, vou botar DC mesmo. Ou seja, você vai lá, pega a indutância e a capacitância estática e você consegue determinar a impedância característica da linha. Aquela impedância que ela vai apresentar a propagação de um sinal alternado. Então, mas para aí. Então, isso é uma grande sacada, né? Porque basta, por exemplo, vocês pegarem essa nossa linha aqui, mapearem o campo elétrico dela e o campo magnético, e vocês vão ter a impedância característica da linha. Isso seria verdade e seria bem fácil de fazer se o nosso meio fosse homogêneo. Ocorre que o nosso meio não é homogêneo. Aqui no meio a gente tem um dielétrico que não está presente aqui. Então aqui tem εr, aqui tem ε0. E quando o meio não é homogêneo, tá? Não é tão trivial, né? Não é simplesmente fazer o mapeamento DC disso aqui. Tá? Aí o que acontece? Claro, existem algumas transformações, existe um equacionamento complexo. Tá? E mais, né? Mesmo se fosse só fazer o mapeamento DC disso aqui, a gente não teria exatamente a propagação. Então a gente simplesmente... E não vale aquilo que eu falei há pouco tempo atrás, né? Que eu falei para vocês. O que acontece? Se eu substituo esse dielétrico e eu tenho uma linha homogênea, ou seja, um meio todo fechado com a mesma permissividade, eu altero o quê? Eu altero só a capacitância. A indutância permanece a mesma. Mas numa linha heterogênea, ou numa linha quase TM, ou numa linha microstrip, eu não consigo alterar só a capacitância. Tá? Não é proporcional.
aquela razão entre a velocidade da luz não vale mais. Tá? Por quê? Porque eu jogo, ou melhor, a minha capacitância altera diferente de εr e dependente de que linha eu estou trabalhando. Ou seja, de que depende da largura W, da distância d, o que não era antes. Não era o caso quando a gente trabalhava com um campo material homogêneo. Então a gente precisa apelar a outras equações. Tá? Então se eu preciso encontrar a impedância característica, eu vou ser obrigado a apelar para um conjunto de equações um pouco mais complicado. Impedância característica da micro, vou escrever assim, microstrip. Tá? A impedância característica de uma microfita, tá, vai ser dada por Z0 é igual a 60 sobre a raiz de epsilon efetivo. Foi dada por aquela equação que eu passei há pouco. Vezes o logaritmo de 8 vezes d, que é a distância, a espessura do substrato, sobre a largura da fita W, mais a largura da fita W sobre 4d, espessura do substrato. Desde que para W sobre d menor ou igual a 1. Então, vocês verificam quanto vale W sobre d, né? E vai ser, se ele for menor ou igual a 1, a equação é essa, para encontrar Z0. Mas se W sobre d for maior do que 1, a equação é essa aqui, ó, 120π sobre raiz de epsilon efetivo W sobre d, ou seja, largura da fita sobre espessura do substrato, mais 1,393 mais 0,667 logaritmo natural de W sobre d mais 1,444 isso aqui para W sobre d maior do que 1. Certo? Então vocês escolhem. Vocês calculam sintetizaram uma fita, vocês construíram uma fita lá, uma trilha lá, conhecem a permissividade do substrato, muito importante. Tá? Fizeram ela com uma determinada largura W, o substrato tem uma determinada espessura, a placa de vocês, vocês dividem em W sobre D e verificam. Se for menor do que 1, usem essa equação. Se for maior do que 1, usem essa equação aqui de baixo e vocês conseguem a impedância característica. Tudo bem, determinamos a impedância característica, mas, obviamente, se nós vamos fazer algum circuito, nós temos que sintetizar a impedância característica. Nós temos que construir o circuito com a impedância que a gente quiser. Ah, eu quero com 50, eu quero fazer um casador de impedância, eu preciso de uma impedância de 150. Tá? Como é que eu faço essa síntese? Tá? Então, o que nós vamos fazer agora é sintetizar linhas microstrip com uma determinada impedância. E não calcular a impedância. Calcular a impedância é só aplicar essa equação que é bastante simples. Então, nós vamos fazer a
síntese de Z0. Bueno. Se a gente conhece o dielétrico εr, e é normalmente o que a gente conhece, tem lá uma placa, tá? Nós vamos ou seja, eu conheço εr, permissividade do substrato, e eu conheço Z0, ou seja, aquele Z0 que eu quero, tipo, eu quero fazer uma linha de 50 ohms, né? A relação W sobre D vai ser dada por 8 E na A, que é uma constante que nós vamos determinar, sobre a exponencial de 2A menos 2. Isso para W sobre D menor do que 2. Tá? Então, normalmente vocês vão ter que ter uma definição. Vocês não vão achar. Vocês têm que ter, eu já tenho um D que é tanto. Tá? E aí vocês vão calcular, vão descobrir W sobre D, né, menor do que 2. Ou vocês vão ter que fazer a conta e ver se o W sobre D dá maior do que 2 ou menor do que 2. Tá? Ou, se W sobre D for maior ou igual a 2, tá? É 2 sobre π vezes B menos 1 menos o logaritmo natural de 2B menos 1 mais εr menos 1 sobre 2εr vezes o logaritmo natural de B menos 1 mais, continua aqui, zero vírgula 39 menos 0,61 sobre εr e acabou a equação. Já estão trocados. Isso aqui para W sobre D maior ou igual a 2. Tá? As equações auxiliares, que é onde vai entrar Z0, que não entrou aqui. As equações auxiliares são as seguintes, vou botar uma outra cor aqui. Tá? Deixa eu apagar isso aqui para ficar mais fácil. A vai ser igual a Z0 sobre 60, raiz de εr mais 1 sobre 2, mais εr menos 1 sobre εr mais 1, 0,23 mais 0,11 sobre εr. E B é 377 sobre 2 vezes Z0 raiz de εr. É só botar isso numa planilha e vocês conseguem sintetizar a impedância característica que vocês quiserem? Não. Não é bem assim. Vocês não conseguem sintetizar a impedância característica que vocês quiserem. Algumas situações não vão dar para sintetizar. Ou a trilha vai ficar muito fina, ou a trilha vai ficar muito larga. Ou o substrato vai ficar muito alto, ou vai ficar muito fino. Dependendo da impedância característica desejada. Para aquela permissividade que vocês têm. Aí vocês têm que fazer o quê? Tem que trocar o substrato. Tem que achar um substrato de permissividade mais alta ou mais baixa.
Tá? Bueno. Então, isso, gente, resumindo, as nossas linhas microstrip são linhas quase ITM, elas são um misto do dielétrico com o vácuo, elas não transmitem uma onda transversal eletromagnética, a velocidade de propagação depende da permissividade efetiva, que é o conjunto desses dois, tá? E a impedância delas depende de um conjunto de equações empíricas que nos permite calcular. E com essas equações a gente tanto pode calcular a impedância, quanto sintetizar uma linha com a impedância que a gente queira. Ou seja, descobrir a relação W sobre D para um determinado substrato que a gente queira, uma determinada impedância. Nós conhecemos a epsilon R e o Z0 que a gente quer, a gente sintetiza uma linha. E esse vai ser um dos trabalhos que a gente vai fazer, ou seja, vocês vão sintetizar linhas, vocês vão calcular impedâncias de linhas. Tá? A nossa ideia... Aliás, vocês vão fazer isso daqui até o fim da cadeira. Tá? Isso aqui é muito importante por causa disso. Vocês vão necessariamente não usar as equações, vocês podem fazer isso com software. Mas o que vocês vão estar fazendo é isso. E aí o bom senso, o conhecimento e a ideia de como se dá essas relações, né, são bastante importantes. Tá? Muito obrigado. E na próxima aula, tá, a gente vai tratar das linhas strip line. Tá? Outro tipo de linha de transmissão.